Vamos embora. Deixa eu colocar aqui para Todos estão vendo aí o material? Pronto? Lenilson, hoje nós vamos fazer uma transmissão simultânea, tanto pelo meu Instagram, eu estou testando algumas coisas, quanto pela sala do Google Meet, do projeto proposto pelo Ligadíssimos, proposto pelo projeto do IF de Ceará Mirim. Então, hoje a gente vai fazer essa transmissão simultânea. Bom dia, João, para a gente ver, eu queria estudar esse formato para ver se eu consigo fazer uma transmissão simultânea um pouquinho mais para frente, utilizando outras ferramentas, tá certo? Hoje nós iremos trabalhar a segunda parte do quinhentismo brasileiro. A primeira parte nós trabalhamos todo esse quinhentismo produzido pelos navegantes, que é essa literatura informativa, não é isso, gente? Essa literatura informativa, da qual tem como maior expoente, né, literário, a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é queridíssima do Enem, é uma carta, testemunho, né, um documento, um testemunho histórico-político que pode ser utilizado na tua prova de geografia, na área, né, na área de linguagens, a gente pode trabalhar dentro da disciplina de geografia, de história, em várias frentes aí, tá? Então, hoje, como a gente já trabalhou inicialmente essa primeira parte do quinhentismo, hoje nós vamos finalizar para dar andamento ao nosso conteúdo programático, tá bom? E a aula que vem é uma aula, não vou nem contar para vocês, só no final eu conto a próxima aula que eu preparei para vocês esse final de semana, tá? Então, fica aí, eu vou dar uma de blogueirinha, então fica aí, não sai, aguarda um pouco, ativa o sininho, a sinalização, não sei o que, que você vai saber já já. Vamos embora, gente. Vamos embora, Ana Carla, Lívia, Thalita. A literatura jesuíta, que também é conhecida como literatura formativa, porque forma, tá? Ou clerical, ou também de catequese. Patrícia, porque são tantos nomes? Gente, o Enem gosta de trabalhar trabalhar de forma etimologicamente, de trazer essa variedade nos termos. Então, ora ele pode trazer na tua questão a literatura jesuítica, né, dos jesuítas, produzida pelos jesuítas, ou uma literatura que elas também chamam de formativa, porque eles estão formando novos adeptos a essa religião católica, né, esse cristão que surge desse índio, esse índio agora que está passando por esse processo de inclusão nessa religião, né, judaico-cristã. Nós também podemos chamar de clerical, o clero, né, refere-se à igreja, ou de catequese. Então, são vários nomes para denominar, gente, a mesma literatura. Lembram, na aula passada, que nós falamos bastante, que nós problematizamos bastante a produção dos nossos navegantes, que nós não consideramos uma produção que faz parte dessa literatura brasileira, uma vez que essa produção, Brenda, essa produção, ela não atende a características características exigidas pela teoria literária. Por exemplo, esse texto, por exemplo, não é ficcional, esse texto não é produzido para o entretenimento. Então, a gente chama essa literatura de uma literatura, tá? Literatura porque é letra, tá? Escrito, letra, e nós chamamos de uma literatura que tem uma função de documentar politicamente, historicamente, o início, o nascimento do nosso Brasil, certo? Então, a gente diz que é um testemunho histórico-político. A gente não considera como uma obra ficcional, certo? Entretanto, na literatura formativa, ou na literatura dos jesuítas, nós temos essa literatura, esse gênero do discurso que atende a essa literatura de entretenimento ficcional também, tá certo? Por quê? Porque os nossos, deixa eu aceitar aqui
o colega. Porque os nossos padres, né, os nossos jesuítas que faziam parte dessa ordem religiosa, que estavam aqui no Brasil para converter esse nativo à religião católica, eles não falavam a língua do índio. Então, eles tentavam, de certa forma, que essa comunicação fosse bem sucedida. Dentro dos gêneros do discurso apresentados por essa literatura, por esse grupo dos jesuítas que chegaram aqui no Brasil já no finalzinho do século XVI, nós vamos ter os textos teatrais e os poemas. Então, Patrícia, o que é que eles mais produzem? Eu sei que os nossos navegantes portugueses produzem bastante documentos de caráter, de um caráter histórico, de um caráter para registrar historicamente e politicamente o que estava acontecendo aqui. E os nossos jesuítas? Os nossos jesuítas, gente, produziram gêneros discursivos como poemas. Então, nós vamos ter, por exemplo, o nosso José de Anchieta, conhecido por escrever vários poemas, em homenagem à Virgem Maria, em homenagem a Jesus Cristo. Então, nós vamos ter, dentro dessa produção jesuítica, dessa produção de catequese, principalmente os gêneros do discurso, textos teatrais e poemas. Então, a gente precisa, didaticamente, porque o Enem exige de você uma progressão didática lá na hora da produção, da resolução da sua prova, a gente precisa, didaticamente, entender o que está acontecendo. Então, a produção dos nossos navegantes é um testemunho histórico-político. Massa? Deu para entender até aí. E a produção dos nossos jesuítas... Bom dia, professor François. Ainda estou de matuta, desde ontem. E a produção, seja bem-vindo. E a produção dos nossos jesuítas, que chegaram aqui no Brasil, aí nesse século XVI, tem como gênero discursivo abordado textos teatrais que são usados, preste atenção, esses textos teatrais são usados para a gente manter uma comunicação com os nossos nativos, uma vez que a língua materna não é uma língua em comum, tá certo? Além disso, os nossos poemas. Temos objetivos. Patrícia, por que a produção? Por que existia essa produção desses gêneros discursivos? Quais são os objetivos? Converter os nativos, tá? Os nossos índios, converter os nativos à religião católica e expandir a religião católica no Novo Mundo. Além disso, os jesuítas ficaram um bom tempo aqui no Brasil, porque precisavam também apresentar uma manutenção da fé. Então, eles chegaram aqui, tiveram contato também com os navegantes que estavam aqui, alguns permaneceram aqui, e existia a manutenção da fé. Então, toda aquela cultura religiosa era mantida. Além de converter e expandir a fé, esses jesuítas serviram aqui no Brasil, no início, para a manutenção da fé. Outra coisa muito importante, muito, muito importante. Lembra que eu disse a vocês que quando a gente lê esse texto, que é um texto produzido pelos navegantes, quando a gente lê esse texto produzido por Pero Vaz de Caminha, a gente percebe aquele discurso, um discurso etnocêntrico, um discurso do colonizador, que tem como principal objetivo a fragilização cultural do nosso índio. Lembram disso que a gente problematizou aqui? Lembram? A gente falou que um dos objetivos dessa produção dos navegantes era passar esse discurso do colonizador. Então, a gente vê claramente, quando a gente lê a carta de Pero Vaz de Caminha, a gente vê claramente o discurso do colonizador. A gente vê esse etnocentrismo europeu. A gente vê que existia um projeto político por trás de fragilização desse nativo, tá? Esse nativo que quando a gente olha de pertinho é bestializado pela literatura. Esse índio, gente, esse nativo que é abordado dentro da nossa história como uma pessoa que ele foi um bobinho, ele trocou toda a terra do Brasil por um espelhinho e um chocalho, e na verdade não é. Isso é um projeto político que até hoje funciona.
Até hoje, nós temos empatia com a matriz africana, entretanto, essa empatia ela é distanciada quando nós falamos da matriz indígena. Essa nossa ancestralidade indígena parece que, eu não sei em que momento da história ela se distancia da nossa realidade. Olha aí os conflitos, olha aí os problemas passados pelo nosso indígena. Cadê essa demarcação de terra? Essa terra indígena que é dada o direito a grileiros, gente. Então, esse índio, hoje a gente faz muita ressignificação da forma como a gente enxerga essa contribuição da matriz africana e a gente exige, olha, presta atenção que isso é muito sério, a gente exige uma reparação histórica. Do que foi feito, do que foi lamentável, do que lamentavelmente o nosso preto brasileiro passou. A gente exige essa reparação. E quando falamos do indígena, o que é que a gente faz com o índio? Gente, a gente sintetizou o índio a uma alegoria carnavalesca. Então, o índio, ele passa a ser, hoje em dia, todo mundo sai no carnaval fantasiado de índio e não ressignifica. Gente, cultura não é fantasia. Ah, mas é porque era para homenagear. Oi? Homenagear como? Isso é apropriação cultural. Você está esvaziando o significado dessa cultura. Vocês entendem? Quando nós chegamos... Olha, deixa eu ler aqui uma contribuição de um historiador, tá? O professor François, que tem muita autoridade para falar sobre isso. Olha o que ele falou. A partir da ascensão do luteranismo, calvinismo e do anglicanismo, a Igreja Católica organiza a sua contra-reforma e, nesse contexto, Inácio de Loyola cria a Companhia de Jesus, cujos missionários, né, serão vistos como soldados de Cristo. São Inácio de Loyola era militar. Olha aí que contribuição. Obrigada, professor. Então, nós teremos por trás dessa intenção, desse projeto dos jesuítas chegando aqui ao Brasil, a intenção mesmo, né? É militar. A intenção de converter, a intenção de expandir. Eu sempre falo o seguinte, gente, não esquece. Recebeu o texto literário, chegou lá na prova do Enem de literatura, estou com um fragmento que remete, um fragmento de texto que remete ao contexto do quietismo, tá? Você precisa, para responder a questão, entender o momento de produção. Então, o momento de produção será revelado, como o professor François colocou aqui de forma brilhante, será revelado, gente, pela ideologia da época, o fundamento filosófico da época. Então, existia um fundamento. Patrícia, mas eu acho que hoje a religião, não estou falando de hoje, preste atenção, nós temos um momento de produção, e para que você marque X com convicção, para que você tenha assertividade, para que você se proponha de forma resolutiva na hora de responder a sua questão, você precisa entender o momento de produção. Então, naquela época, tínhamos sim um projeto ideológico. Tínhamos, sim, por parte do nosso navegante, que aqui chega o Brasil, que aqui, quando chega ao Brasil, de trazer um projeto de fragilização. Eles precisam tomar a terra. Tem gente aqui na terra. E como é que a gente faz? Eles precisam de um rei que os reja. Lembra do texto que a gente viu na aula passada? Lembra, Glenda? Eles precisam de fé. São incrédulos. Então, o que acontece? É dessa forma que eles propõem, tá? A supremacia de um pensamento, de um etnocentrismo, ok, gente? Deu para entender? Quando os jesuítas chegam aqui, é isso mesmo, ó, o professor François colocando aqui, gente. A catequese é a base da força, se necessário fosse, exatamente. Então, a gente precisa entender que por trás desse projeto, que por trás de tudo isso, nós temos uma ideologia que precisa ser aplicada e precisa funcionar. Massa? Então, essa literatura jesuítica, ela traz...
eu acho bem interessante que os alunos dizem assim, Patrícia, quando a gente lê os jesuítas, né, a produção literária dos jesuítas, ou quando a gente lê algum texto do Barroco, parece que a gente está tendo uma experiência da liturgia bíblica mesmo, uma experiência de leitura da Bíblia. E de verdade é isso, gente. Então, a ideia... Deixa eu adicionar aqui, Mateus. Bom dia, Matheus, seja bem-vindo. Então, a ideia, gente, é, de fato, colocar dentro daquela literatura, é utilizar a literatura como um instrumento nesse século XVI, como um instrumento, gente, de ideologia. Então, não fique enganado. Você precisa entender qual é a proposta por trás daquele projeto literário. Massa? Então, a gente já sabe, converter os nativos à religião católica, expandir a religião católica no Novo Mundo e a manutenção da fé. Eu trouxe aqui para vocês um texto para a gente ler, que traduz e que mostra, dentro da literatura, essa dominação religiosa, essa religião e essa política que estão tão atreladas, tá certo? O nome do poema é Em Deus, Meu Criador, de José de Anchieta. Laurinha, amor, Bruno Vini! Mulher, doida para dançar com você, doida. Olha, assisti a sua live com a maravilhosa. Quem tá aqui, gente, é Bruno Vini. Com a maravilhosa Letícia. Meu Deus, que live! Meu Deus, ficou para a história. Um beijo, Nanda. Eu trouxe aqui esse poema trazendo o seguinte: não há coisa segura. Tudo quanto se vê se vai passando. A vida não tem dura. O bem se vai gastando. Toda criatura passa voando. Em Deus, meu Criador, está todo o meu bem e esperança, meu gosto e meu amor e bem-aventurança. Quem serve a tal Senhor não faz mudança. Claramente, né, gente? A subserviência religiosa ao clero. Contente assim minha alma do doce amor de Deus, toda ferida, o mundo deixa em calma, buscando a outra vida, na qual deseja ser toda absolvida. Então, é um texto, é um poema, Qual é o gênero do discurso? É um poema. Ô, meu amor, bom dia! É um gênero de discurso? Nós temos, dentro desse gênero de discurso, o poema, mas é um poema construído com um viés ideológico, com uma dominação religiosa. Nós temos um poema que traz essa subserviência religiosa ao clero, que mostra que tem como artifício, gente, argumentativo religioso, a efemeridade da vida. Então, ou você segue o caminho de Deus, ou, infelizmente, você não vai alcançar o céu. Deus é o único caminho para os males do mundo. Então, é um texto poético, mas é um texto poético que revela essa ideologia da liturgia religiosa, tá certo? Essa dominação religiosa. Assim como os navegantes. Cagil está aqui conosco. A literatura como você nunca viu, realmente. Seja bem-vinda, Dani. Bom dia. Eu nem sei, né, se é Dani ou Neto ou Neide. Sejam bem-vindos. Nós vamos ter essa dominação, assim como a produção literária dos navegantes, essa produção informativa tem um objetivo por trás, gente, por trás. Assim como eles, a literatura religiosa, essa literatura do nosso padre José de Anchieta, essa literatura que propõe um processo de catequese, como o professor François colocou, que, se não for por bem, vai ser por força. Então, por trás, é importante pontuar, é importante que nós façamos um apontamento aqui. É o seguinte: a Igreja Católica, ela legitimava, tá, o trabalho, a mão de obra escrava. Mas a Igreja Católica, esse mesmo jesuíta que traz essa dominação ideológica dentro do seu texto, como a gente acabou de ver, tá? Nesse texto do padre José de Anchieta, que traz essa dominação ideológica, ela não aceita
que o índio ele seja escravizado. Então, esse mesmo jesuíta que chega aqui para unir, né, para estabelecer um projeto político de transformação, de transculturação com o português navegante, esse português amando da coroa, quando esse grupo jesuíta chega aqui, ele inicialmente coloca em prática o seu projeto de dominação religiosa, mas anos depois, esse mesmo projeto dessa Igreja Católica é contestada por Portugal. Inclusive, os jesuítas são acusados, gente, já no finalzinho do século XVI, início do século XVII, de prejudicar todo esse processo de uma política extrativista de Portugal, certo? Então, os nossos jesuítas, quando eles chegam aqui no Brasil, a primeira coisa que eles fazem é levantar uma escola, né? Inclusive, quando a gente trabalha quando nós trabalhamos na faculdade, né, os cursos de licenciatura, e que a gente trabalha a história da educação brasileira surge com os jesuítas. Tá? Então, os jesuítas, eles, assim que chegam aqui ao Brasil, eles constroem escolas e dentro desses locais, eles protegem os índios. Então, os jesuítas, a Igreja Católica, que apesar de legitimar o trabalho escravo, tá, dos negros, das pessoas, dos escravos de matriz africana, não aceita o trabalho escravo indígena. E são acusados por portugueses que estavam aqui nesse processo de estratificação de prejudicar, tá? De prejudicar todo essa intenção de encontrar, aqui no Brasil, como eu já tinha dito para vocês, a intenção de identificar possíveis interesses econômicos, tá certo? Para a coroa de Portugal. Massa? Aí nós vamos ter o nosso padre, gosto muito dele, gente, gosto, cuti-cuti, o nosso padre José de Anchieta. Gente, eu tenho um sonho que é o seguinte, eu queria muito que o Enem abordasse uma questão com a primeira gramática do nosso português, a primeira gramática do nosso país. Essa primeira gramática, ela é uma gramática que é muito parecida com um dicionário, é uma gramática do Tupi-Guarani para o português de Portugal, tá? Esse português que ainda é arcaico na nossa língua materna, é uma gramática do Tupi-Guarani para o português de Portugal, e foi escrita pelo padre José de Anchieta. Então, vejam que interessante, olha as conexões. Nós vamos ter um representante clerical que chega aqui no Brasil, com um projeto de expansão da fé, da religião católica nesse novo mundo, mas ele tenta humanizar o máximo possível, mesmo a gente sabendo que se não houvesse uma catequese aceita, seria por força, mas ele tenta humanizar o máximo possível essas relações interpessoais. Então, para facilitar o processo, ele escreve uma gramática, que é publicada, né, em 1595, já finalzinho desse século XVI, tá certo? Desse século XVI. Então, é a primeira gramática da língua portuguesa, que é chamada, né, a arte de gramática da língua mais usada na costa do Brasil, tá certo? Pois é, como o nosso Weintraub saiu, é bem possível, né? Ele não gostava de gramática. Agora a gente tem. Boa, Laura, gostei. E José de Anchieta, gente, ele escreveu poesia, ele escreveu peça teatral, ele escreveu cartas, ele escreveu também o que fica muito conhecido na literatura, que é o sermão que tem uma função religiosa, que tem uma função didática, tá? De apresentar a ideologia judaica cristã, tudo bem? Então, nós vamos ter aí peças teatrais, nós vamos ter uma contribuição na poesia, massa, gente. Então, esse é o nosso expoente na literatura de catequese, é o nosso padre José de Anchieta. Assim como, deixa eu dizer uma fofoca da literatura para vocês. Assim como nós vamos ter um expoente dos navegantes que produziram literatura no quientismo,
é, é, o nosso Caminha, né? A carta de Pero Vaz de Caminha. Vocês sabiam que essa carta de Pero Vaz de Caminha estão aí? Esse povo está aí? Deixa eu ver aqui. Glenda, você está aí? Thalita, Ana Carla? Vocês sabiam que essa carta, que na verdade Pero Vaz de Caminha, ele, deixa eu aceitar aqui mais um, que Pero Vaz de Caminha, ele não foi indicado pela coroa portuguesa para escrever essa carta de Pero Vaz de Caminha. Ele não foi. A coroa portuguesa, quando não foi, Glenda. A coroa portuguesa, quando mandou essa comitiva, né, aqui para o Brasil, essa primeira comitiva, uma outra pessoa era indicada para escrever essa carta, para escrever esse testemunho histórico-político, que tinha objetivos, tá? Que tinham objetivos. Quais eram os objetivos? Descrever a fauna e a flora, descrever o povo nativo, porque essa história que, de repente, eu estava indo para a Índia, de repente, fiquei perdida e surgi no Brasil, ninguém aceita, né? A gente vai refutar até o resto da nossa vida. Então, a ideia era que o texto trouxesse, sim, esses objetivos de descrever a fauna e a flora, descrever o povo nativo. Então, o que é que acontece? O nosso Pero Vaz de Caminha, ele não era indicado para escrever a carta. Não era. Quando chegou no dia, chegamos, vamos escrever a carta, porque Portugal precisa saber o que está acontecendo. E quem era para escrever arregou. Aí, Pero Vaz de Caminha, veja como começa a política no Brasil, né? Essa cultura de politicagem, toma lá da cá. Pero Vaz de Caminha, ele tinha um genro que estava preso, tá? Preso. O marido da filha de Pero Vaz de Caminha estava preso. Aí ele diz o seguinte: pode dizer lá em Portugal que eu escrevo a carta, mas eu quero que o rei solte o meu genro. Vejam, olha a corrupção já no início do descobrimento do nosso Brasil. Então, o Pero Vaz de Caminha, ele aceita escrever a carta, entretanto, a moeda de troca é a liberdade do seu genro, que está preso. Tá? E ele escreve a carta, mas o rei, né, de Portugal, ele não aceita libertar o genro de Pero Vaz de Caminha. Até já está, Thalita, nas nossas raízes, a corrupção, o toma lá da cá, a moeda de troca, o sistema de favores começou exatamente, há muito tempo. Então, a gente vai ter já esse sistema de favores enraizado no nosso país, na nossa cultura. E ele não aceita, até que Pero Vaz de Caminha, quando ele volta para Portugal, tá? O rei Dom João, depois da morte, do falecimento, porque ele volta, passam vários anos lá ainda, depois que ele falece, é que o genro ele é liberado. Tá? Então, fica aí uma fofoca literária. Gente, voltando para a nossa literatura de catequese, a gente já sabe que o nosso maravilhoso José de Anchieta, ele escreveu vários gêneros do discurso, que nós vamos ter um viés religioso aí por trás, uma intenção religiosa aí por trás. Professor Arthur, seja bem-vindo. Rinaldo, não mudou nada, parece que não mudou nada. Pois é. Isso vocês podem colocar na redação de vocês, viu, gente? Isso é repertório para a redação de vocês. Então, o nosso Padre José de Anchieta é uma coisa que eu quero deixar bem destacada aqui nesse nosso diálogo, é que ele traz dentro da literatura a produção do sermão, gente. O sermão que será muito utilizado pelo nosso barroco brasileiro, tá? Nós temos, preste atenção, nós temos 2 padres na literatura, 2. O primeiro é o José de Anchieta, que pertence ao quinhentismo brasileiro, primeiro, e o segundo padre, que pertence ao barroco, tá? Cuidado para vocês não confundirem, eu percebo que tem muito aluno que confunde, tá? O primeiro é o José de Anchieta, que faz parte de todo esse quinhentismo brasileiro,
E o segundo padre, que faz parte do barroco, é o nosso Antônio Vieira. Então, o padre Antônio Vieira faz parte do barroco, do manifesto barroco, tá certo? O que é que eles têm em comum, Patrícia? Eles têm em comum o seguinte: existe dentro da produção, tanto do padre José de Anchieta, do quinhentismo, quanto do padre Antônio Vieira, do barroco, essa ideologia religiosa no discurso, tá? Essa ideologia religiosa, e existe a produção do sermão, gente. O sermão, esse poema religioso, que já está dizendo, né? Sermão. Sermão. Então, esse toinho, né? O sermão, acho que tem algum celular tocando aí dentro. O sermão. Produção aqui foi desligar o celular, o celular chamou. O sermão, gente, que é produzido tanto pelo nosso padre José de Anchieta, quanto pelo nosso Toninho, Antônio, o padre Antônio Vieira. Massa, eu vou trabalhar muito com vocês, muito, muito, o sermão do nosso padre Antônio Vieira no barroco, tá certo? Alguma dúvida até aí? Pronto. Eu vou deixar aqui como indicação. Eu vou colocar aqui, vou deixar aqui como indicação para vocês uma temática, né? Eu sempre digo assim que, gente, a questão da colonização não acabou. Então, a gente passa por um processo de colonização do qual fazem parte o quinhentismo, o barroco e o arcadismo. A partir do romantismo, nós temos uma literatura que não é literatura do Brasil colônia, até uma literatura que a gente chama nacionalista, uma vez que tivemos depois, Regina, bom dia, me acorde, que tiveram depois da nossa independência do Brasil, tá certo? Então, os movimentos desse Brasil colônia são quinhentismo, barroco e arcadismo. E eu sempre digo a vocês que essa colonização não acabou. Até hoje, esse dono da terra luta pela demarcação de terra indígena, luta para que essa terra não seja furtada. Vou deixar aqui para vocês uma dica, né, de um documentário importantíssimo, chama-se Martírio, tá, gente? Assistam esse documentário, é um documentário muito importante e necessário para a gente ressignificar a forma como o nosso país ele enfrenta a problemática ainda da terra indígena na contemporaneidade, certo? Vou deixar também para vocês uma dica. Patrícia, se o tema da redação for alguma questão indígena, você pode utilizar, por exemplo, músicas como Renato Russo, Os Índios. Estão anotando aí, e tem uma outra música que eu quero deixar para vocês. Deixa eu abrir aqui para vocês. Eu quero deixar para vocês que é Filhos da Pátria, de Fábio Braza. Glenda perguntou aqui para a gente. Patrícia, gente, Glenda, é porque eu estou numa transmissão simultânea, tá? Pelo Instagram e pelo Google Meet. Glenda perguntou aqui, Patrícia, quinhentismo costuma cair no Enem? Costuma, Glenda, mas não é tão recorrente quanto o modernismo. Se você me perguntar, Patrícia, o que é que mais cai no Enem? Modernismo, realismo e romantismo, tá certo? Mas costuma sim cair. A gente não pode negligenciar nunca. Até porque é importante saber o que é que acontece no quinhentismo para a gente manter essas relações, para a gente construir essa relação com por que a gente sai do quinhentismo, esse manifesto literário do início do Brasil, e a gente cai dentro de uma literatura extremamente religiosa, que é a literatura barroca. Como é que se dá esse processo? Através da reforma e da contra-reforma, tá certo? E a contra-reforma, como o professor François colocou, que é proposta por Inácio de Loyola, esse Inácio, gente, ele forma esses soldados da fé, soldados da religião, que são os jesuítas. Então, a gente precisa entender para poder encaixar. É como se fosse um joguinho mesmo, né? Um quebra-cabeças.
Sim, e ainda é isso mesmo, e ainda dá para utilizar na redação, com certeza, no seu repertório sociocultural, dentro da competência 2, tá certo? Ó, a música Lenilson é perfeita. Gente, ouçam e se vocês puderem, assistam ao clipe, que o clipe é incrível, de Fábio Braza, Filhos da Pátria. Essa música eu conheci com a professora Rayara Lira. E depois que eu descobri essa música, eu acho que... Sabe aquela história? Se você não sabe, vai mudar a sua vida? Pronto, mudou a minha vida. Porque eu comecei a pensar muito e essa... sabe aquela música catarse, gente? Que quando a gente conhece, sabe? Muda a vida da gente. Assistam. Assistam, ouçam a música, mas seria interessante que a experiência de vocês fosse bem sensorial mesmo. Ouçam a música junto com o clipe, tá? Alguma dúvida? Vejam essa música também de Renato Russo. Quem me dera ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade se alguém levasse embora até o que eu não tinha. Gente, estamos levando embora, estamos destruindo, nós furtamos a dignidade desse nativo. Até hoje isso acontece. Quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante. A terra que não é capitalizada para o índio. A terra é sua casa. A terra, gente, é sua moradia. Essa terra não é capitalizada como a gente a enxerga, né, culturalmente. Mas nos deram espelhos e vimos o mundo doente. Mas nos deram espelhos e vimos o mundo doente. Tá? Você pode fazer aí essa associação na sua redação. Meus amores, alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Ficamos por aqui hoje. Alguma dúvida? Glenda, obrigada, vocês que são. Semana que vem, não falta, que eu preparei uma aula para vocês. Eu disse que ia dizer a aula, pronto. Eu preparei uma aula sobre Portinari para vocês. Não faltem, tá? De jeito nenhum. Preparei uma aula show de Portinari. Portinari, a fome, Portinari, a arte, a fome e o Brasil, tá? Nós vamos analisar Portinari. Eita! Oh! São João aqui em casa, porque no caso a gente não tem bomba, a gente tem porta batendo, né? Portinari, o nome do documentário, gente, é Martírio, certo? Laurinha, a Laurinha tá perguntando aqui, gente, só uma dúvida, pode me levar para casa? Eu estou aí, eu me faço na casa de vocês, essa é a intenção dessas lives, é a gente não perder nunca o contato, viu? Semana que vem, não esqueçam, certo? Portinari aqui, Portinari, a arte, a fome e o Brasil, certo? Vou fazer aquele esqueminha para os meninos do Instagram, vou fazer aquele esqueminha do fundo, tá certo, gente? E os meninos aqui do Google Meet com o material, certo? Um beijo, amo vocês, amo vocês.